Vamos dar um pouquinho de pauta, nem tanto assim, e a gente passa a falar um pouquinho aí das CBDCs, né, as moedas digitais dos bancos centrais. Tá? O Gustavo está trazendo aqui essa palestra, e a introdução, assim, que a gente pode trazer para vocês é que o movimento das criptomoedas, que hoje são mais de 2.400, né, tanto iniciativas como o Diem, que é a moeda ou a criptomoeda patrocinada ou iniciada pelo Facebook, começou lá atrás com o nome de Libra, e hoje já mudou de nome para Diem, e também os movimentos do Yuan digital na China, aceleraram exponencialmente as conversas dos bancos centrais no mundo inteiro sobre a criação dessas chamadas moedas soberanas ou moedas digitais dos bancos centrais, o CBDC, na sigla em inglês, inclusive com 4 projetos sendo tocados pelo banco, o BIS, né, o Bank for International Settlement, que é considerado o banco central dos bancos centrais. Né? Inclusive, hoje de manhã, o nosso Banco Central anunciou o resultado de um estudo que eles conduziram em relação ao CBDC, e para falar mais em profundidade nesse assunto, eu convido agora o Gustavo Paro. Legal, obrigado, Magaldi. Vamos lá, acho que é um tema, você trouxe todas as provocações possíveis aí, ou como a gente costuma dizer, todos os aceleradores possíveis em relação ao tema, né? CBDC, ou moeda digital fiduciária, ou soberana, ou emitida por um banco central, ele está dentro de um pacote que a gente chama, como um todo, da evolução, né, do mundo de ativos digitais, não só correlacionados à CBDC, mas também a gente envolve nesse arcabouço aí também, basicamente 4 tipos de moedas, né, diferentes. A gente envolve aí as criptomoedas. Então, a gente tem um modelo que seria o que a gente quer conhecido como B-Money, que são as Bank Monies. Então, são as moedas emitidas aí por bancos privados. Você tem as Electronic Monies, que são aí as conversões como stablecoins emitidas, por exemplo, como o USDC, que ela faz um pareamento com o dólar, né? Ela tem um pareamento com uma moeda real. E você tem, de fato, o investment money, que é aí emitido aí por investidores privados ou fundos, enfim. Então, a gente quer dar um pouco do cenário em relação a isso tudo, porque o movimento ele é um só, né? E você trouxe muito bem a provocação no começo em relação aos aceleradores. E por quê? A gente, particularmente, a R3, ela vem participando de forma ativa, vamos dizer assim, em alguns casos de uso já há alguns anos, né? Então, desde basicamente 2016, a gente vem participando de projetos no Canadá, como o Project Jasper, o UBIN com o Monetary Authority of Singapore, e assim, em algumas coisas espalhadas sobre o mundo, pelas fases, né, que são projetos que iniciaram em 2016 e já estão aí na sua 4ª, 5ª fase de evolução, e o que acontece é que, assim, vinha num ritmo ok, até a Libra, basicamente. Então, a Libra foi um grande acelerador, mesmo antes de virar a DIN. A primeira versão, né, que foi super criticada, e depois veio a Libra 2 já com uma versão um pouco mais adequada em questões regulatórias, e aí virou o DIN, o que de fato acelerou as conversas entre bancos centrais, principalmente do lado de você ter o que é conhecido como a CBDC Retail, né, ou uma moeda soberana digital para varejo, que é aquela que o Banco Central emite diretamente para o bolso da população, né? Então, até então, a maioria das conversas, ou a grande maioria das conversas, estavam em torno do que é conhecido como CBDC Wholesale, ou moeda soberana digital de atacado, basicamente tentando endereçar questões de liquidação bruta em tempo real, né, mais conhecido como o RTGS. Você ter uma liquidação em tempo real em transações eventualmente interbancárias ou entre países, entre bancos centrais, então transfronteiriças,
e aí se migrou um pouco ou se misturou um pouco as conversas em relação a atacado e a varejo. E de fato, se você olhar os números e gráficos, a gente tem um material que normalmente a gente compartilha, você vai vendo no mapa a evolução de 2019 para 20 para 21, a quantidade de países de bancos centrais que aderiram a algum tipo de iniciativa de CBDC. Então, seja, a gente tem aí dois tipos em relação a bancos centrais, o que a gente chama do single e do multi-party CBDCs. Você tem CBDCs como os bancos centrais individualmente trabalhando em iniciativas e para atender lá a sua região, o seu local, mas você tem também consórcios, entre aspas, sendo montado entre bancos centrais, onde você vai ter emissão de uma moeda que tenha a equivalência monetária em diversos países para que você consiga fazer essas transações entre países usando essa criptomoeda fiduciária, né? A gente tem um caso real, o primeiro caso real, acho que no mundo, foi de Bahamas, né, o Sandy Coin, que aí engloba vários países ali pequenos, né, da região, mas que é um caso de uso que foi lançado em outubro de 2020, que está ativo, né, eles estão de fato utilizando, e outros indo na sequência, né? Particularmente a gente tem trabalhado muito próximo do Riksbank na Suécia. A Suécia identificou a redução drástica e quase a zero do uso da cédula, né, da moeda, e aí decidiu, eles, assim como na China, eles não controlam diretamente os meios de pagamento, então eles decidiram partir aí para o desenvolvimento de o incentivo foi, de fato, criar uma criptomoeda e para ter um papel um pouco mais ativo em relação à moeda, né, aos pagamentos internos, então gerar uma moeda que de fato possa ser utilizada como meio de pagamento digital. A gente tem participado também de França e outros países, mas assim, a coisa tá andando bem, e o que é importante, assim, eu gosto ela tem uma ascensão, né, uma historinha, e ela acaba levando os ativos digitais como um todo, né? Então, o efeito DIN, você comentou sobre o BIS, e foi bem pertinente, porque se você analisar os pronunciamentos do presidente do BIS durante os últimos 3 anos, 2019 para cá, assim, em 2019 ele deu um pronunciamento público dizendo que, assim, CBDC, assim, era contra completamente, não deveria existir, totalmente contra. Aí, mais ou menos junho, isso foi em março de 19, mais ou menos em junho de 19, onde teve o anúncio da Libra, ele já falou, pô, bacana, vamos analisar a possibilidade de se fazer alguma coisa. Você dá risada porque você acompanhou essa história. Final de julho, ele já se pronunciou dizendo que os bancos centrais deveriam começar a olhar a criação de uma CBDC. E agora, em 21, é engraçado, em março de 21, ele lidera as iniciativas assim, não só lidera, mas quando eu falo lidera, ele também mapeou várias arquiteturas de referência que você precisa para a criação de uma CBDC, né? Então, inclusive, que a gente usa. A R3, nesse ponto, ela, aproveitando, né, que a gente já tinha essa expertise desde 2016, e que a gente acompanhou todo esse crescimento do acesso dos bancos centrais à CBDC e toda a evolução, tanto em termos de market cap, das criptomoedas e tudo mais, aquela avalanche de investidores institucionais buscando saber como é que eles entravam, como é que se seriam criados fundos, cobrando os bancos de como que eles poderiam fazer um percentual do portfólio usando cripto. Então, o que a gente fez? A partir em setembro do ano passado, a R3 lançou um grupo de trabalho de CBDC, que teve sua fase completa em dezembro, então a gente rodou 3 meses esse grupo de trabalho. Basicamente, a gente dividiu o grupo de trabalho em três streamings, né, 3 linhas de discussão: técnica, impacto, que seria negócios, e regulação. E, cara, para nossa surpresa não, a gente já tinha meio que essa expectativa, mas a gente teve a adesão de mais de 140 instituições em todo o mundo, mais de 450 pessoas inscritas, mais de 45 bancos centrais, entre bancos centrais, reguladores conectados, e fora especialistas no assunto e tudo mais.
E isso acabou evoluindo para um programa que a gente está lançando agora, que é um programa de sandbox, é um ambiente de teste, onde esses participantes, e quem mais entrar, vão poder, de fato, testar. A gente desenvolveu uma aplicação onde eles conseguem testar a emissão, o compartilhamento, né, o envio, o recebimento, o saque, vamos dizer assim, e o burn, né, e como você queima uma criptomoeda dos distintos papéis. Então, você pode fazer isso num papel de banco central, num papel do banco comercial, de uma corporação. Então, se eventualmente você não precisa ser uma instituição financeira para lançar a tua criptomoeda, você pode ser uma corporação, por exemplo, que tem sede no mundo inteiro, que você queira usar uma moeda estável, lastreada numa reserva real, para fazer, por exemplo, suas movimentações de livro caixa entre as subsidiárias da tua empresa. Então, esse é um caso de uso real que a gente vem acompanhando, e tem vários desses, mas assim, a gente criou justamente esse sandbox para estimular que as empresas ponham a mão na massa ali e comecem de fato a testar.